Agitas! Chegamos com 4 giteiras que participaram do Gita e que estão aqui para esse encontro que a gente está chamando de Agitas. Que é um encontro que a gente bolou meio que informalmente pelo WhatsApp. A princípio era um encontro que a gente não ia gravar, ia só meio que perguntar como é que cada uma está, vivendo esse momento delicado pelo mundo todo, né? E aí a gente acabou pensando de, bom, a gente pode fazer uma coisa que a gente conversa, verifica como é que está cada um, mas também procura verificar como estão os desdobramentos daquilo que a gente vivenciou junto no Gita. O Gita é um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Pará, na Escola de Teatro e Dança, e que trabalha com treinamento sistematizado pelo Felipe Zarrilli. Já já eu falo mais do treino. Mas para começar o Agita, compartilhando aqui a palavra, eu falo diretamente do Solar do Silva, no Jurunas. Da onde vocês falam, meninas? Eu estou em Garrafão do Norte, Nordeste Paraense, né, que fica a 250 quilômetros da capital, Belém. E aqui estamos nós, né? Jeane Oliveira, né? Apresentem-se. Isso, Jeane Oliveira. Tinha esquecido. Próximo. Ana Luísa. Eu falo aqui de Couto de Cambeses, Braga, Portugal. Região norte de Portugal. Eu e a Aurora, que está no meu colo. Mostra aí, é a Gitinha, nossa mascote. Mostra aí. Tá dormindo, quase dormindo. Tá quase dormindo. Daqui a pouco a gente... Deixa a criança dormir. Eu sou a Lorena Coelho. Falo daqui da minha casa. E eu falo daqui da Janaíndeua. Sou Thaís. Falo aqui da minha casa também. Aqui da Augusto Montenegro, Belém. A casa de vocês não tem nome, não. Dá um nome para a casa de vocês, gente. Meu Deus. Peraí, deixa eu ver. Sim, tem a casa Cabaré da avó. Oliveira. Meu é Cabaré Oliveira. Aliás, o canil, né? O canil, porque eu tenho 4 cães, né? E um gatinho. Do Jeane é Canil Oliveira, é isso? Lorena é o quê? É casa da avó. Casa da avó. Não tem como, é casa da avó. É casa da tia. Casa da avó. E Ana? Ai, os Auroras, Casa Aurora. Casa Aurora. Casa Gitinha. Casa Gitinha. Poético. Que vai para... A casa somos nós. Somos quase nômades aqui. Mas a gente não vai entrar nesse assunto. A gente já vai entrar nesse assunto. Então, nós estamos unidos por um elemento em comum, não é? Embora cada um de nós esteja em uma cidade diferente, em algum lugar diferente do mundo, a gente tem um elemento que nos atravessou e que nos une ainda hoje, que é o treinamento psicofísico, que foi sistematizado pelo Felipe Zarrilli, diretor e performance norte-americano. É um treinamento que ele sistematizou com uma arte meditativa e 2 artes marciais. A meditativa é o Hatha Yoga e as marciais é o Tai Chi Chuan e o Koloripai. O Tai Chi Chuan chinês, Koloripai e o Hatha Yoga indianos. Esse treinamento chegou no Brasil pelo professor Cesário Augusto, que fundou o Gita, né, em 2006, na Escola de Teatro e Dança, e que desde lá acumula 14 anos de pesquisas e 7 montagens teatrais. Vamos começar falando um pouquinho, primeiro fazendo a menção, né, que o Zarrilli faleceu recentemente, agora dia 28 de abril, e que de alguma forma ele deixa esse legado para a gente, né, que participa do Gita, ou que passou pelo Gita. E esse legado, é bom a gente dar uma averiguada como é que esse legado tem florido em cada parte do mundo com essa sementinha que vocês levaram. Então, eu começo perguntando para vocês, como foi o primeiro contato de vocês com o treinamento lá no Gita? Aquele primeiro contato,
Né? As primeiras Traumático. semanas, os primeiros meses, como é que foi? Traumático, né? Vai lá, Thaís. Não, acho que... Ai, meu Deus. Não, foi o processo, né? No começo, eu confesso, eu fiquei bem assustada. Sim, né? Mas eu não sei por que eu fui ficando. E eu comecei a pegar gosto por aquilo, sabe? E fui ficando. E falei aí, meninas, falei aí. Vou falar. Eu posso falar? Eu posso falar. Fala. Eu lembro do primeiro dia, eu vou descrever o primeiro dia. O primeiro dia foi muito assustador, porque a gente chegou numa sala e aí todo mundo pediram pra gente sentar, ficar observando a Jeane fazendo os exercícios. E a Jeane parecia que tava com muita raiva. E ela fazia Sempre. ela fazia de maneira assim, eu falei assim, é isso mesmo? É, né? Eu falava, e ela ia com muita força, tudo era muito bruto. Eu falei, gente, é isso mesmo? É assim? Tudo isso ou só ela que é assim? E aí a gente comentou, porque a gente ficou muito assustado, né? Cara, é assim mesmo, porque o Gita tinha fama de loucos da instituição, né? Eu falei, vocês vão lá pro Gita, não sei o quê, aqueles loucos lá. E aí, quando a gente chega e se depara com aquilo, foi meio que... E aí, que detalhe, quando a gente entrou, só tinha a Jeane, né, no grupo, vocês dois, né, o Cesário e a Jeane. Então, assim, a gente falou, pô, o grupo deve ser doido mesmo, porque não tem ninguém, só tem essa menina aí, ela tá com raiva, né? Mas eu acho que a partir da dinâmica que foi estabelecida nas oficinas, com todo mundo, de integração e de mostrar passo a passo, foi fazendo com que a gente se interessasse e ficasse. Mas a primeira impressão foi essa, pô, a gente tá indo pro grupo dos loucos lá, da instituição, e tem uma menina, ela só tem uma única menina, então assim, foi bem assustador, na verdade. Foi assustador. Pronto, agora eu vou falar. Vai. Fale. O primeiro dia eu não fui. Eu tinha ido... Um erro crasso, como dizem, né? Eu não fui porque o primeiro dia de oficina eu tinha ido fazer uma prova no interior, foi no domingo e eu não consegui chegar a tempo, né, de estar no Gita na segunda-feira às 9 horas. E tudo bem, né? Eu lembro que eu mandei um e-mail pro Edson e ele respondeu, tipo, faltou, saiba que só tem mais 2 faltas. Eu, tá, tudo bem, né? Não. Tá ótimo. Voltamos. Caiu, mas voltou. Ana segue com a palavra. Então, e quando eu começo, né, eu já conhecia o trabalho do Gita a partir do espetáculo Zé, que eu assisti na Semana Gita de 2014. O elenco, eu lembro bem, era Jeane, Elise, ou Elisa, não lembro. Fabrício. 2 painais. Exatamente. E do que eu assisti, do que eu acompanhava, em 2014 eu entro na licenciatura em teatro, e do que eu tinha acompanhado até ali, dentro da escola, o Gita me chamou a atenção e eu disse, é isso, eu quero conhecer esse trabalho. E fiquei buscando informações. Lembro de ter chegado, talvez, com o Cesário, e ele disse, olha, você fica de olho que uma hora a gente vai abrir as oficinas, né? E tu te inscreve. E em 2016 eu entro, né, na oficina, não achei... E fui seguindo com treinamento, era muito difícil, e eu... Nossa, eu sofri, assim... Não é que sofri, mas eu queria fazer Queria fazer da maneira correta. Eu me cobrava muito, mas ao ponto que eu me travava e me fechava e era desesperador, porque tinha horas que eu queria sair dali gritando, assim, sabe? Sei lá, fazer tudo gritando. E não dava, né?
E foi assim o início, na verdade não foi assim até só o início, foi durante, acho que 2016, 17, e aí vem a maternidade no meio de tudo isso, e eu continuo engolindo muitos gritos, meus, né, eu queria colocar para fora, mas ia guardando e guardando, e essa conta, ela chegou, mas isso aí também é outra conversa. Chega lá, a gente chega lá. Ai, Do começo Chega. falta Jeane só, né? sim, então, o Gita. Ai, o Gita. Né? A minha entrada no Gita outro dia, eu estava até me perguntando, né, como foi que eu fui parar no Gita. Porque, na verdade, quando eu entrei lá, foi através do Fabrício. Eu até conversei com o Fabrício, né, e perguntei, Fabrício, como foi para eu entrar? Porque quando eu cheguei lá na escola de teatro, eu vi uns cartazes, né? Era um banner, na verdade, eu acho que tinha imenso do Gita. Eu não sei o que é que tinha acontecido, não lembro o que é que tinha acontecido, eu não lembro se era a semana do calor, eu só sei que eu vi um banner que tinha lá do Gita. E eu disse, eu queria participar desse grupo, porque eu vi que tinha artes marciais e eu já tinha feito capoeira aqui em Garrafão, antes de eu ir embora para Belém, né? Importante dizer isso, que eu não sou de Belém, como as outras meninas. E tá. E aí eu queria participar, não sabia do que se tratava, mas queria participar. E aí, quando eu consegui, né, ir para o Gita, foi uma coisa meio estranha, e eu fui uma exceção, assim, muito grande, pelo grupo realmente ter suas exigências. Então, quando eu entrei, o Fabrício já estava no processo do Zé, junto com as Tainás, o Cesário e a Elise, né? E aí, eu disse, Fabrício, eu queria fazer o treinamento, mas eu não tenho tempo, não tenho como eu trabalho, eu passo o dia trabalhando, eu já saí do trabalho direto para cá, para as aulas à noite. O Fabrício disse, olha, eu vou ver. E aí eu lembro que foi aberto para assistir ensaios, então eu fui assistir uns ensaios, e aí depois eu fui um dia que era para assistir ensaio, e o Edson estava por lá e perguntou se eu ia treinar. Eu disse que não, eu só assisti o treino. E o Fabrício depois conversou com o Cesário, né, para que eu pudesse entrar no grupo para treinar. Só que eu só podia na sexta-feira, que era o dia que eu tinha, vamos dizer assim, um tempo mais livre, né? E eu consegui vou usar essa palavra, essa barganha, né, de entrar no grupo para treinar só uma vez por semana. E aí eu comecei a treinar só nas sextas, então eu só fazia o Colori, né? E eu acho que por isso a minha relação com o Colori, ela é completamente diferente. Enfim, assunto para mais à frente, como diz a Ana Lu. E eu fiquei fazendo só nas sextas, e depois de um tempo, eu lembro que surgiu a possibilidade de uma bolsa, e foi quando o Edson perguntou para o Fabrício o que ele achava de mim. E aí o Fabrício foi e disse assim, a Jeane, ela é responsável, ela isso, ela aquilo. E foi quando eu fui, o Edson me liga e pergunta se eu queria essa bolsa, né? Só que eu não poderia treinar só na sexta-feira, mas teria que treinar as 3 vezes, como todo mundo. Só não ia participar do processo, né? Que era o Zé, ia só treinar. E como o ciclo meio que já estava, eu lembro que isso era meio do ano, então o ciclo do Zé já estava se fechando mesmo, então a proposta era que fosse em outubro, né, a apresentação, e depois daí, em outubro, no início de outubro. Então, daí em diante, eu seguiria para o outro processo, né, que viria. Então, eu ficaria treinando até lá. Tá. Fiquei treinando, só que aconteceu um problema com o Cesário, né? E foi quando eu tive que substituí-lo no processo do Zé, né? Que ele teve um problema com labirintite, e eu acho que para quem assistiu o Zé lembra que era andando de um lado para o outro, então não dava para ele participar.
foi bem tenso para mim, né? Porque eu tinha que decorar todo o texto do Cesário, e o Cesário não, assim como os meninos, nunca era só um personagem, era mais de um personagem. E aí o treino que eu já estava fazendo, que era já com as três, né? Com Rata, com Tai Chi, com Collor, e se tornou uma coisa mais pesada para mim, né? Era pesado porque eu trabalhava, então eu saía de lá às vezes correndo para ir trabalhar no comércio e fazer compra para minha patroa, né? E depois ainda tinha que voltar para a universidade, então aquilo ali me cobrava muito. Talvez por isso quando a Lorena entrou lá, eu tava com cara de ódio, porque eu já tinha passado um tempo ali, eu já tinha visto pessoas entrarem e saírem dali, né, e eu ficava olhando assim, puta que pariu, mais um bando de troço que querem experimentar isso aqui. Experimentar, eles não querem compromisso e só vão avacalhar o trabalho, né. E quando vocês entraram, eu já estava num processo, assim, já bem na frente, então já tinha vivido umas coisas, estava um pouquinho calejada, então acho que talvez por isso o ódio mesmo. Mas, assim, foi isso, né. Aí eu fui treinando, e fiquei no Gita por, de 2000 e que, sei lá, quantos anos eu passei no Gita, Edson? Não lembro. 4, 3. 2014. Saiu em 2017. Início de 2017. Não. Foi. Início de 2016. Hoje tu não foi 2017. Não, 17 eu vim embora para Garrafão. 17 eu vim embora para Garrafão, então foi em janeiro, eu cheguei contigo em janeiro e falei para ti, eu tinha acabado de voltar, acho que estava com uma semana, que eu tinha voltado, estava toda empolgada, né, para um novo processo e ia continuar com o solo da Atena e tal, tudo mais, eu tinha todo um cronograma já montado, e foi quando eu tive que retornar, né, à minha cidade natal, porque eu recebi uma proposta de trabalho, né, e até hoje estou aqui, de 2017. É isso. A Jane já começou a falar do envolvimento dela nos processos criativos, né? Então, eu queria ouvir de vocês, da Jane também, mas tem essa primeira fase do treinamento, né, que é esse primeiro impacto, né? Começas a treinar, são formas codificadas, elas demandam um tempo para você aprender a forma correta física, a forma de respirar, o tempo de respirar. E com o tempo, você vai te apropriando dos outros elementos que o treinamento te proporciona, né? Todas as qualidades que ele proporciona. E também tem essa articulação do treinamento com a criação. Então, cada uma de vocês, eu acho que vivenciou uma coisa diferente. Porque, por exemplo, Jeane participou de 2 montagens e começou a terceira, o início do terceiro processo criativo. Mas no primeiro, como ela acabou de falar, ela veio fazer uma substituição, porque ela entrou no meio do processo, fez todo o processo do solo dela e sozinha, né? E depois ainda começou o processo do Rei Lia. A Thaís passou todo o processo do Fenda, que é o texto do Rei Lia, né? E montou o solo e participou do Fenda. Ana e Lorena estavam no processo do Fenda, mas cada uma avançou até um determinado momento, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho como é que foi, então, depois desse primeiro contato com o treinamento, como é que foi a experiência de vocês nesse processo de se apropriar do treinamento e articulá-lo com a criação das cenas, dos processos criativos. Sobre ameaças contra a autoridade da República. Como criação na regra de Recife. Quem vai? Falem. Tá, deixa eu começar, então. Vai. Fazer que nem a Thaís agora no vídeo lá do Cretino. Qual é a pergunta mesmo? Tá, para relacionar o treinamento com os processos, né, Edson? É isso? Isso. Tá. Logo no início, como tu citou agora há pouco, eu entrei para fazer substituição, né? Então, assim, vamos dizer que eu estava muito verde na coisa toda, então eu ainda não tinha um treinamento ainda gravado na memória, no corpo, eu não tinha isso em mim ainda, né? Então eu estava conhecendo aquilo. Como eu disse, eu entrei no meio do ano,
eu acho que tu me liga em julho e eu comecei em agosto, e quando foi setembro eu já estava em cena com o pessoal, e outubro já foi a estreia do Zé, né? Então, assim, esse pouco tempo, que basicamente esse tempo aí acho que é o que? Um mês de oficina que tu faz, quando tu faz no Gita, um pouco de treinamento, né? E aí, então, nesse início, eu acho que eu ainda estava meio que eu ainda estava aprendendo as formas ainda, né? Então, se eu disser assim, eu consegui levar toda a qualidade que o treinamento me proporcionava para a cena, eu minto, porque não tinha como, porque eu ainda estava, né, adquirindo isso para poder levar para a cena. E tá, agora quando eu venho para a Athena, né, para o solo da Athena, aí já é completamente diferente, porque eu já estava bem mais amadurecida com o treinamento, e é importante dizer que nesse processo da Athena eu tive uma greve, né? E essa greve deu uma quebrada muito grande no meu trabalho, que é uma das coisas que eu coloco na minha monografia, porque eu senti a necessidade de falar isso, porque quando eu pensei que eu ia, tá bem, agora a coisa tá bem, a coisa quebrou, né? E eu fui perdendo aos poucos os parceiros de cena, e aquilo ali era muito louco, porque quando eu me vi, eu já estava sozinha. E o treinamento, ele já estava bem organizado, né? Em mim, vou dizer assim, ele estava bem organizado em mim. Então, eu já conseguia ter um melhor aproveitamento do que ele me proporcionava quando eu fui fazer o solo. Então, já era uma outra coisa. Eu já fazia sozinha, eu já... e já conseguia perceber sobre tudo aquilo que para mim no início era só teoria, né? A qualidade assim, a presença, isso e aquilo. Então, tudo isso para mim era só teoria, até o Zé, porque eu ainda estava aprendendo, o treinamento eu ainda estava tentando, né, trazer isso para o meu corpo. E aí, quando eu fui fazer a Athena, não, eu já tinha toda essa teoria já impregnada mesmo em mim, de uma forma prática. Eu acho que é isso. Eu acho que 2016 a gente entrou, né? Pra mim, eu não via nenhuma conexão, assim. Até porque a gente estava começando, né? A gente não sabia a forma, a gente estava começando a forma. E aí eu lembro daquele ano, do processo de 2016, que a gente não caminhava, né? Parece que a gente ficava empacado ali o tempo todo. Eu acho que isso se deve também muito à imaturidade mesmo nossa. Tínhamos recém-entrado no Gita, né? Já não sabíamos nem a forma, a gente estava naquele... O que é que está acontecendo ainda, né? Essa metodologia, essa disciplina mesmo da vida, de toda segunda, quarta e sexta, sem falta, papá. Então, acho que o primeiro ano foi quase uma adaptação, assim, até de entender esse lugar do processo mesmo, né? Já no Fenda, não. No Fenda eu vi muito mais conexão no treino com o processo. Eu lembro até de depois, já no final, levar para o Fenda a estrutura. Eu tinha uma estrutura do treino, e no Fenda eu criei uma estrutura inteira, assim, parece, codificada para a cena, né? E, não sei, era muito no corpo, na mente. A gente... eu não sei nem explicar direito como é que foi esse processo. Porque foi muito doido, né? Trazer... Porque não foi a mesma forma. A forma que eu digo assim, a forma do treino, daquele, né, Hatha, do Kola, do Tai Chi, que até então, beleza. No Fenda, no solo, parece que eu consegui criar uma outra... A gente criou, né, uma outra estrutura que trazia essas qualidades do treino para esse processo, para essa forma nova da estrutura do solo. Não sei se é confuso. Confuso? Não. Um pouquinho. Eu senti muito assim, 2017 foi muito proveitoso assim, nesse sentido de entender mesmo, de autoconhecimento, de entender como era o meu processo e como o treinamento auxiliou esse processo, que até hoje, né, reverbera assim dentro dos meus trabalhos e tudo mais. Até no Cyrano, né? Depois do 2017, 2018 teve o Cyrano, o processo, né? Vocês e eu acho que ainda, né? Sim. Eu, Ana e Augusto ficamos muito à frente do processo, porque na época o
Edson estava no doutorado, né? O Cesário também tinha que se ausentar muitas vezes, então foi outro rolê, assim, porque a gente estava numa posição já de liderança, digamos assim, sabe? Eu, Ana e Augusto, e foi muito bacana, assim, passar por essas 3 etapas, sabe? Daquela que sabia nem o que eu estava fazendo, da outra de entender o que eu estava, começar a associar o que estava acontecendo e depois de ver as outras pessoas passando por aquele processo que a gente passou no começo. Sim. Foi muito bacana, assim, esses 3 anos, né? Sim, vou falar agora, vou abrir meu coração. Fiquei até com medo. Eita, O que a Thaís fala agora nesse finalzinho, realmente, assim, eu me senti em 2018, né? Foi isso, Thaís? 2018, participamos da oficina, nós estávamos mais à frente, e alguns dias o Cesário deixou o trabalho todo em nossas mãos, Thaís, Augusto, né? E, então, assim, aí o jogo ia mudando, né? Então, essa posição, né, de olhar em 2016, quando a gente entra, e eu completamente perdida, enrolada e sei lá, sabe? Eu entrei ali e caramba, eu preciso entender, mas não tinha tempo para entender, sabe? Ou era eu que não conseguia, assim. Eu vou falar uma coisa assim. No meio disso tudo, veio a maternidade. E a minha maior criação foi ter parido a minha filha. E no sentido de que ela nasce, e aí eu também nasço, eu vou nascendo, renascendo, e eu entendo que era preciso pedir ajuda. Que eu não poderia ficar só. Porque a gente não tá sozinha, né? E o teatro é isso. E o GITA, esse grupo de pesquisa, ele existe, por mais que tenha cesário em algum momento, só o cesário, em algum momento só o Edson, mas ele sozinho não vinga, né? É um grupo, é conjunto. E então, passo 2016, vem a gestação, a gente dá aquela pausa, teve as ocupações, né? Foi as ocupações, 2016, né? E a gente retorna 2017 e logo a gente tenta construir algo, né? Edson me propõe para que eu comece a construir algo para apresentar no PPG Arte, no fórum, né? Alguém me lembra aí o nome? Sim, é o fórum do programa de pós-graduação. Isso. Mas eu tava num outro lugar, né? Tanto que eu digo pro Edson que eu não ia dar conta, né? Ou, enfim, não ia dar conta, que eu achava melhor me resguardar e ficar vivendo as últimas semanas, né, da maternidade, antes da Aurora nascer ali, desse corpo grávido, que era lindo, que foi lindo, foi maravilhoso me ver daquele jeito e me ver hoje, né? Então, 2017 eu retorno, a Aurora bebê, com 5 meses, eu retorno para o GITA, acompanho o Fenda e muitas coisas dentro do meu peito. Quando eu chego ali no GITA, foi muito... Eu retornar para ali, para o GITA, era retornar para um lugar que eu já estava antes da maternidade. E eu chegava ali, como é que eu vou chegar? Não é o mesmo lugar, é porque eu não sou mais a mesma pessoa. Então, eu precisava me encontrar, talvez,
Mas eu fui seguindo, sabe? Eu fui seguindo e eu não tinha muita certeza de quase nada, assim. Eu fui seguindo pelas necessidades, circunstâncias. Eu precisava sair de casa também, sabe? Eu precisava estar sozinha, o meu corpo precisava estar sozinho, porque 9 meses dividindo o meu corpo, né? Sendo casa para um outro corpo. E eu precisava sair. E ao mesmo tempo eu não saí. São 3 anos que o meu corpo ainda é casa para a Aurora, né? E agora eu estou num outro país. E agora? Ana, e agora eu estou num outro país, como é que eu me viro? Né? Uma mulher, mãe, imigrante, brasileira em Portugal. Né? No meio de uma pandemia, tendo que viver tudo isso e buscar trabalho. Essa é a verdade. E onde é que está o treino no meio de tudo isso? Ele continua comigo. Eu continuo treinando sozinha, de vez em quando, faço rata, que é mais... E aí existe um espaço que sou eu, a Ana, mas não tem teatro. Onde é que está o teatro na minha vida? Porque a gente está falando de teatro, é um grupo de pesquisa, né? A gente está falando de teatro, de criação. Então, eu ainda estou nesse lugar que eu ainda não sei bem o que é. Né? De descoberta mesmo. Eu já me perguntei até se o que é o teatro na minha vida, sabe? Porque talvez eu tenha ido para o teatro para descobrir, para conhecer mesmo, para viver o teatro. Mas será que ele ainda continua comigo? Será que é realmente isso que eu quero? Eu ainda estou nessa. É muito difícil, muito difícil. Quando eu digo isso, é que eu estou abrindo meu coração mesmo. Tem uma menina se revirando aqui com som. Ela está treinando. Vamos para a Lorena para a gente fechar essa rodada. Tá, gente. Então, a minha experiência é um pouquinho diferente, porque eu acho que eu sou a filha rebelde do Gita. Porque eu acho que sempre tem, né, a pessoa rebelde. E eu sou aquela pessoa rebelde, sim. Que entrei no processo em 2016, no Fenda, eu entrei também, não finalizei. Entrei também no Sinapor 2018, mas também não finalizei. Tá. Então, assim, o treinamento, no começo do treinamento, a gente não tem muita noção de como ele vai influenciar no nosso corpo, não só para a cena, mas na vida mesmo, né? E, infelizmente, eu digo isso com muito pesar, eu só consegui perceber isso depois de muitos anos, depois de sair do Gita e depois de tirar minhas próprias conclusões. Eu tive, no Gita 2016, teve um processo muito gostoso, que eu lembro de falas, eu lembro de situações, eu lembro de partituras, eu lembro de corpos que a gente propôs, né? E aí eu também teve aquele problema que eu torci meu pé, tive um problema no pé e tive como ficar na direção. Então, assim, de ficar do lado do Edson, fora, no campo de visão, fora. E eu acho que quando eu voltei a treinar, depois do pé ficar muito ruim, foi muito diferente o olhar, assim, foi um olhar muito... Foi um processo muito dolorido, muito doloroso, muito triste, porque eu sofri não podendo treinar, né? E quando eu voltei já era uma relação de amor e ódio. E aí eu com minhas questões de que sim, eu tô aqui, eu não tô, é pra estar. Será que eu sou capaz de estar aqui ou não?
E aí eu passei num processo todo do Gita, assim, nesse alto e baixo, esse alto e baixo. Mas tem uma grande pergunta, porque eu sempre voltava, né? O Vitor, o filho rebelde sempre volta para casa, pro braço da mãe, né? Então, assim, eu sabia que tinha alguma coisa que eu acho que meu subconsciente sabia, né? Sabia que eu precisava estar ali e que tudo que eu aprendi ali, hoje eu adquiro na minha vida, eu coloco na minha vida. Aí, contando o que eu aprendi, que eu me toquei depois de anos, depois que saí do Gita, que eu consegui entender que existe essa memória do corpo, sabe? Que por mais que passam anos e anos, hoje em dia eu ainda lembro de muita coisa, e o meu corpo, ele vai, né? Por mais que eu esteja com um corpo totalmente diferente da época, mas ele ainda continua fluindo, ele ainda faz certas coisas, sabe? Eu acho até engraçado que as pessoas falam assim, cara, como é que tu consegue fazer uma ponte que tu nunca mais fez? E aí eu lembro do Gita, eu falei, gente, hoje em dia eu consigo fazer uma ponte facilmente, até hoje. Consigo fazer várias coisas a partir do treinamento. Hoje eu tenho a concepção de que o treinamento ele é muito importante, não só, né, para essa memória física. Eu estava lembrando, gente, eu lembro de partituras do corpo, gente, como assim meu corpo consegue lembrar de partituras de anos atrás, sabe? Consigo lembrar de processos e consigo ter um outro olhar de ver o quão importante era cada processo, o quão importante era cada treinamento, sabe? Eu lembro assim de coisas assim que vocês não fazem ideia, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho uma outra concepção, né? E o que a Ana fala, eu acho que o que a Ana falou, né, por que eu faço teatro? Será que o teatro está em mim? Será que eu pertenço a esse lugar? Será que o teatro está comigo? Eu sempre me fiz essa pergunta e entrei em crises, em crises, em crises. E eu acho que do final do ano passado para cá, eu comecei a refletir, eu acho que comecei a conseguir como posso dizer, me conversar comigo mesma a respeito, né? Porque nesse processo em que a gente tem, né, dessa pandemia, eu não sei vocês, mas eu fiquei com muito medo. Acho que eu nunca tive tanto medo na minha vida. E a partir desse medo de perder as pessoas, medo de perder pessoas próximas, sabe? Acho que esse para mim foi o pior medo da minha vida, né? De perder uma pessoa próxima nessas condições, de não poder se despedir, não poder fazer muita coisa. Isso fez com que eu percebesse que o que me travava, o que me deixava tão apavorada, o que me fazia ser uma pessoa muito rebelde, era esse tal medo, né? Medo de se expor mesmo, medo de tirar tudo que tem aqui de dentro e jogar para fora. E aí, recentemente, eu tive um desejo muito grande comecei a escrever, né, coisas sobre o Gita, também tenho fotos sobre o Gita, então, assim, Ana, eu achei aquela foto tua com a Aurora, tá? Eu tenho fotos, assim, do treinamento da Ana com a Aurora, então, assim, eu comecei a escrever coisas que hoje em dia eu me dou conta que, infelizmente, eu falo, né, que infelizmente queria ter me dado conta lá atrás, sabe, para conseguir ter feito parte desse processo, mas como tudo é um processo, talvez eu não tivesse amadurecido. E o medo da vida me fez perceber que a gente precisa viver, né? E aí, o que faz a gente viver, no meu caso, né? O teatro. A gente vive o teatro, né? Não, mas o medo da vida, gente, o medo da morte é uma coisa, assim, muito louca, porque faz com que a gente tenha um amor, assim, um amor tão grande pela vida, né? Então, assim, o teatro, no meu caso, né, eu fiquei com muito medo não da minha morte, mas da morte do outro, né? Não só a morte física, mas a morte espiritual, sabe? A pessoa tá ali só empurrando com a barriga e não tá vivendo. Então, assim, como o teatro, para mim, também um estado de vida, né, no qual a gente permanece, a gente decide estar, né? Acho que a gente escolhe estar. Ele tem isso, né, de vida. Ele é vida, ele pulsa, sabe?
Então, quando eu me toquei disso, tudo que fazia parte da minha vida, o teatro, a performance do meu TCC, e tudo isso fez com que ficasse muito interligado. Então, assim, eu comecei a renascer de uma outra forma, uma outra maneira, com uma outra cabeça, uma outra visão, uma outra Lorena, um pouquinho mais centrada, né? Mas menos rebelde, tá? Mas que consegui ter essa consciência. E eu consegui perceber nessa quarentena essa consciência desse meu corpo. Tanto do treinamento, quanto das partituras que a gente fazia, o porquê era importante. E hoje eu tenho essa noção, né, de que ela é uma memória física e ela vai eternamente para nossas vidas, sabe? Ela vai estar fisicamente aqui, nosso corpo sempre vai lembrar disso. Então, agora eu sei o porquê é tão importante, na verdade, o treinamento. Né? Depois de tudo isso, depois de muito choro, de muito grito, de muita tortura, eu consigo entender e agradeço, né? Eu agradeço muito assim, a oportunidade de ter participado nessa rebeldia da vida. Tá. Dessa sessão aqui, a gente tem mais 5 minutos, tá? Antes de fechar. Uhum. Então, eu vou fazer assim. Eu vou lançar a próxima questão, aí eu lanço a questão, fecho essa sala, eu tenho tempinho que vocês têm para pensar, aí eu abro, mando um convite novo para vocês, tá? Então, eu queria que a gente falasse agora sobre situações curiosas, curiosidades, coisas assim que, putz, né, uma curiosidade. Eu vou contar uma rapidinho, tá? E aí vocês, relacionadas ao que a gente viveu lá nos processos sobre treinamento ou alguma coisa que chamou a atenção na nossa convivência lá no Gita. Eu lembro que eu levei o Tai Chi como metodologia de trabalho numa disciplina para a licenciatura em teatro. E no primeiro dia de treinamento, foi aquela recepção do exótico, né? Nossa, que maravilha! Eu senti uma energia, eu senti uma vibração no meu corpo. E aí sério, né? O depoimento da turma pode ficar. Eu lembro que no primeiro dia, exatamente no primeiro dia, ali na sala 4, a gente estava no finalzinho do treino do Tai Chi, acho que sim, do Tai Chi, e faltou luz. E como a gente já estava treinando, faltou luz ali no Marizal todo, na escola de teatro, e como a gente já estava treinando, não, vamos terminar, continua. E a gente continuou treinando no escuro, e o curso de licenciatura é à noite, né? Então era ali por volta das 8h30, 9 horas, a gente treinou no escuro, e quando terminou, a gente fez esse bate-papo, né? E estava realmente esse clima das pessoas muito energizadas, né? Muito tocadas com o que o treinamento tinha despertado nelas no primeiro dia. Aí tá. Segunda semana. Do treinamento, tudo de novo, né? Ah, legal. Uma energia, não sei o quê. Terceira semana de novo, quarta semana. Na quinta semana, aí começaram. A gente vai fazer sempre a mesma coisa? É um treinamento. Na sexta semana, mas de novo esse treinamento não muda, não tem uma coisinha nova. No último, eles não aguentavam mais, criticaram. Como é que eu vou ensinar isso para minhas criancinhas? E espraguejaram, me denunciaram que eu estava transformando a turma em Gita, que não era assim. Eu sempre gosto de contar isso, porque revela um pouco desse contato com o que é exótico e que, à primeira vista, tem uma romantização do treinamento, né? Muito romântico, parece, nossa, é maravilhoso. Mas a realidade do treino ela é muito dura e só entende essa realidade muito dura quem passa a conviver. Então eu gosto de contar isso como uma curiosidade. E aí passo a bola para vocês, vou fechar aqui, aí vocês vão contar aí uma história curiosa de vocês com treinamento ou com processo, ok? Vou fechar, quando eu abrir, a gente já volta com essa questão, tá bom? Tá bom. Preparem-se. Tá, né?